bom, eu vou falar das restrições e do manejo da dieta para os animais obesos e diabéticos. Tanto a ração para diabetes quanto a ração para obesidade, elas compartilham das mesmas restrições. Só que a ração para obesidade ela vai auxiliar na perda de peso, enquanto a ração para diabetes ela tem o objetivo de reduzir a glicemia após a refeição, para que a glicose não atinja um pico muito alto no sangue. Então, essas rações elas vão ter uma densidade energética reduzida, vão ter menos calorias, vão ter menos gorduras, vão ter um alto teor de proteínas para manter a massa magra, vão ter carboidratos de baixo índice glicêmico. Isso é principalmente para as rações diabéticas, onde os carboidratos precisam ser de baixo índice glicêmico, que vão ter a digestão e absorção mais lenta. Então, a glicose ela vai ser gradualmente absorvida pelas células. Então, isso contribui para não ter hiperglicemia, e também elas vão ter um alto teor de fibras para que... pode passar. Essas fibras elas vão ter um fator muito importante para promover a saciedade, e tem tanto fibras solúveis quanto fibras insolúveis. As fibras solúveis elas têm bastante água e formam meio que um gel no intestino. Então elas ocorre uma redução do... como é que eu posso falar? Do bolo alimentar ali vai passar mais devagar pelo trato digestivo e esvaziar mais devagar também. E isso vai ocorrer com que a absorção dos nutrientes seja mais lenta e interfira na absorção desses nutrientes. Então a glicose também vai ser absorvida de forma lenta, e o colesterol também, então, que vai ajudar. E tem as fibras insolúveis, que elas não são solúveis em água, e a função delas elas passam mais rápido pelo trato gastrointestinal, também não vão absorver muitos nutrientes, mas elas vão também promover saciedade e aumentar o volume fecal e regular o trânsito intestinal. Aí aqui é só uma comparação é uma tabela para a ração de cachorro, comparando as rações terapêuticas e as rações de manutenção. Então, na ração terapêutica, a proteína bruta é maior, a gordura é menor, o extrato não nitrogenado, que são os carboidratos, é menor também, e tem mais fibras também do que as rações comuns, né? E menos energia metabolizada. Aqui é uma média foi realizada uma média das ações disponíveis no mercado para ter essas informações. Aqui é a mesma coisa, só que variando para gatos. A diferença dos cachorros é que eles têm muito mais proteínas, né, por serem estritamente carnívoros, e menos carboidratos ainda, por não conseguirem aproveitar muito bem esses nutrientes. E é isso. As consequências da alimentação inadequada, ou seja, quando o gato, mesmo tomando os medicamentos, não come a ração própria para ele, nos cães de obesidade, ele dificulta muito a perda de peso, mesmo fazendo as atividades físicas constantes. E isso agrava a artrite, as dores articulares, a hipertensão e os riscos cardiovasculares, além de aumentar as doenças respiratórias e atrapalhar a qualidade de vida deles. Já nos animais diabéticos, a glicemia é descontrolada, mesmo com o uso da insulina, porque como ele come alimentação inadequada, isso piora. Além disso, o risco de hipoglicemia e de várias outras doenças recorrentes. Eu vou falar um pouco das ações que a gente pode utilizar nesses casos. A formulação em relação às rações normalmente é
parecida, sempre utilizam proteína branca, que tem uma digestibilidade maior, cereais como sorgo, aveia, cevada e arroz, fibras como psyllium e beterraba, e nos casos das rações diabéticas é bastante utilizada a L-carnitina, a taurina, a chondroitina, prebióticos e os ômegas. Nesse caso, eles vão favorecer a metabolização da gordura e das fibras no sistema gastrointestinal do animal. As indicações normalmente são para cães adultos. No caso da equilíbrio, ele pode ser utilizado também em cães sêniors, que são acima de 7 anos de idade. No caso da ração da Premier, ela tem diferença entre a ração para diabetes e obesidade. Na ração de diabetes, ela vai ter a celulose purificada e o cromo orgânico, que também ajuda na regulação do metabolismo do animal. E mais prebióticos para auxiliar também no trânsito gastrointestinal do animal. Aí a gente também tem a ração da Rios, que um dos detalhes dela em específico é que ela ajuda também na urolitise, como a Laura disse ali anteriormente, pode ocasionar outras doenças, e entre elas estão os cálculos renais. E também no caso da ração para gatos, que auxilia com sobrepeso e obesidade, mas nesse caso não auxilia na diabetes. Ele vai auxiliar um evitando o outro. Nesse caso, algumas das marcas que estão citadas nos slides, elas têm também rações úmidas e também sachês. Só que eles são mais caros. As rações úmidas são 350 gramas, em torno de R$50, e os sachês variando de 20 a 30 reais. As marcas que também podem ser utilizadas caso o tutor não tenha condição, por serem rações mais caras, podem ser utilizadas as seleções naturais, que são marcas que utilizam carnes de melhor procedência, super premium também, e também mantém as fibras, só daí não teria o caso da L-carnitina e o cromo adicionado. Nesse slide a gente fala um pouco sobre os valores de mercado. Da VetLife está saindo em torno de 147 a 174 2 quilos. O equilíbrio está saindo 109 2 quilos. A Premier mais em conta, está saindo em torno de 88 a 94 reais os 2 quilos. Da Rios, a mais cara, está saindo 143 reais. E a Royal Canin Felini está de 119 a 139 reais o valor dela no mercado. E é isso. Muito obrigada.